O presidente da reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça apresentou ontem um parecer favorável para a proposta do governo, dando sinal verde para que ela comece a ser discutida. A leitura ficou marcada para segunda-feira, mas a reforma, como a gente tem falado aqui no SBT Meio-Dia, que é polêmica, está enfrentando resistência de centrais sindicais. Funcionários públicos também não concordam com as mudanças. Dentista e funcionário público, o Rodrigo, de 48 anos, já se preparava para a aposentadoria. Foi meio que um choque, entendeu? Em vez de você se aposentar com 50 anos, você vai se aposentar com 65. E ele não é o único servidor preocupado. Entre as propostas do governo está a unificação das regras do regime de previdência pública às do setor privado. A idade mínima para a aposentadoria seria de 65 anos e o tempo de contribuição de no mínimo 25 anos. A forma de cálculo do benefício também seria a mesma, 51% da média de contribuição, mais 1 ponto percentual por ano de carteira assinada. Esta reforma, ela desestimula o servidor público a continuar na carreira, também ela desinibe a qualquer pessoa, cidadão, a fazer concurso público. Mas ainda existe uma vantagem para os servidores. Pela proposta, quem entrou para o funcionalismo público antes de 2013 e não aderiu ao Fundo de Previdência Complementar, criado pelo governo nessa época, não é obrigado a respeitar o teto do INSS, hoje pouco mais de R$ 5.000. Os servidores que contribuíram mais devem receber acima do limite. Este economista questiona o rombo da Previdência anunciado pelo governo, 152 bilhões de reais. É preciso redefinir e especificar o que deveria ser receita da Previdência e o que deveria ser classificado como despesa da Previdência. Para os sindicalistas, o texto da reforma precisa de mudanças. Nós não podemos aceitar que homens e mulheres se aposentam igual, porque as mulheres têm dupla jornada. E também 65 anos não aceitamos de jeito nenhum. É uma discussão que... Polêmica, que vai longe, pelo visto, sobre a reforma. Sem dúvida. É assunto para 2017, né, Yudiane? Certamente. E como você colocou, segunda-feira vai ser lida em plenário, mas, sem dúvida nenhuma, o governo não pode imaginar que apresenta uma reforma pronta e acabada e que a Câmara, os parlamentares, o Senado, no segundo momento, simplesmente vai assimilá-la ao natural. Tem que ter discussão. Mas, evidentemente, que essa discussão não pode comprometer o aspecto financeiro. Ou seja, nós precisamos gerar, o Brasil precisa gerar recursos para bancar a Previdência. O Paulinho da Força, um deputado extremamente fisiológico e inadequado até na sua atuação, já não aceitamos 65, isso aí é inegociável. Brincadeira. Claro que tem que ser 65. E por mais que as mulheres tenham 2 jornadas, mas tem que ser para homens e mulheres. Isso são pontos que não podem ser negociados, Oyudiane. Ainda na política nacional, olha só, o senador Renan Calheiros fez uma declaração nesta quinta-feira polêmica. Vamos ouvir primeiro. Ok. Hoje, decisão judicial do Supremo Tribunal Federal é para se cumprir. Um debochado. É um grande debochado, é um grande cínico, é uma figura lamentável, como já disse aqui ontem, da política brasileira. É uma das coisas piores da classe política brasileira hoje, é o senhor Renan Calheiros. Ele efetivamente ele não contribui para a política brasileira. Outro detalhe, ele não cumpriu com a notificação, com a decisão do Supremo e não recebeu a notificação. Ora, daí vem com essa conversa mole, depois que a decisão foi favorável a ele, aí sim, aí decisão da Justiça não se discute, cumpre-se, acata-se. Então, definitivamente, Yudiane, a política brasileira precisa acordar, porque o povo está a população cada vez mais atenta à conduta ética e moral da classe política. E o seu Renan Calheiros é, sem dúvida nenhuma, uma das figuras mais degradantes
da política nacional.